Você sabia que Jesus ficou irado? Sim, o mesmo Jesus que ensinou sobre perdão, amor e misericórdia. Mas então, por que a Bíblia condena a ira em tantos outros textos da palavra? Afinal, existe realmente uma ira santa e uma ira pecaminosa? E como saber qual delas você se encontra quando você fica irado? Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha para que você não perca mais nenhum vídeo sobre esses assuntos. Sobre ira, pecado, coisas que a Bíblia fala e ensina sobre a palavra de Deus. Então se inscreve no canal, deixa o like e agora sim, bora pro vídeo. Primeiro, nós temos que entender o que significa ira. Porque como nós vamos falar sobre a ira, ser pecado ou não, se nós não entendemos a definição da palavra ira, a definição do que significa ira. A ira, basicamente, é uma resposta emocional diante de algo que nós consideramos errado, injusto. Então quando você se depara com uma situação que você julga injusto, errado, isso é a ira. A ira em si, ela não é pecado, porque se ela fosse pecado, Cristo ele teria pecado, porque Cristo ficou irado. A Bíblia mostra que Cristo ficou irado. Então, a ira em si não é pecado. Basicamente, a ira ela existe porque o mal existe. E há duas distinções aqui: a ira de Deus e a ira dos homens. Nós temos que entender qual ira nós necessitamos, porque a ira de Deus não é pecado. A ira dos homens é pecado. O que seria a ira de Deus? A ira de Deus é a sua oposição justa àquilo que é contra a sua natureza, as suas vontades, o pecado. Isso é a ira de Deus. A ira dos homens é quando ela vem do ego. A ira dos homens é diferente da ira de Deus porque nós somos homens pecadores. Nós somos fruto do pecado. Nós temos o pecado na nossa natureza. Então, por causa do pecado, a nossa ira ela é manchada. E a maioria, grava essa palavra aqui porque no final vai ficar muito claro isso. A maioria das causas da ira dos homens vem do ego humano. Por causa do seu ego, muitas das vezes, quando você se sente irado, saiba que essa ira é fruto do pecado. Então eu vou te dar quatro dicas. 1, 2, 3, 4, beleza? 4 dicas, 4 características para você identificar quando é uma ira santa e 4 características para você identificar quando é uma ira pecaminosa dos homens. Ira santa, ela se preocupa mais com a glória de Deus do que com o próprio orgulho. Ela é direcionada ao mal. Ela permanece controlada. Ela produz ações corretas. Então todas as vezes que você ficar irado porque você se depara com uma situação que você julga injusta, incorreta, você vai sentir essas 4 características. Quando você olhar para si próprio e você vê essas 4 características nessa sua raiva que vem de dentro de você, saiba que essa ira, ela é santa, não é pecaminosa. Mas existem 4 características que mostram que a ira que você sente, a raiva que você sente, vem do pecado. E essas 4 características são: ira pecaminosa, desejo de punir, prazer na queda do outro, ruminação, ou seja, você começa a reviver aquela situação. Aquela ira, ela se transforma em amargura, e desproporção, ou seja, quando você se depara numa situação que você acha injusta, que você julga errada, você começa a ficar com ira, e daquele momento você quer punir aquela pessoa. Você tem um prazer em ver ela sofrendo. Você quer punir ela, jogar a sua raiva nela, descontar a sua ira nela de forma desproporcional ao que ela fez. Saiba que essa ira não pertence a Deus. Essa ira é fruto do pecado. E eu vou te dar agora um teste prático, porque às vezes saber a teoria, saber essas coisas mais teóricas é até fácil. Difícil é você conseguir sentir isso na prática e praticar de fato. Então eu vou te dar um teste prático que você vai entender claramente e com certeza quando identificar e como saber identificar. O teste é o seguinte: a pergunta principal que você deve se fazer quando você ficar com ira é a seguinte: se essa mesma coisa acontecesse com outra pessoa, eu ficaria igualmente indignado? Como assim? Você deve me perguntar: mas eu não entendi muito bem essa pergunta. Vou te dar um exemplo claro que você vai entender 100%. Imagina que você está num local de trabalho, na faculdade, numa escola, não importa, na família, não importa onde você esteja, mas está em um local e vê uma pessoa falar com você. E essa pessoa começa a falar mentiras sobre você. Ela começa a falar mentiras pra você. Sobre você. Você começa a ficar com raiva, com ira daquela pessoa. Agora imagina o seguinte. Imagina que você faça essa pergunta que eu acabei de fazer pra você ali atrás. E essa pessoa chegasse pra você, só que agora ela não vai falar mais mal de você. Ela veio falar mal e mentira de outra pessoa. E quando ela veio falar mal e mentira de outra pessoa, você não ficou irado. Você não ficou indignado. Você não ficou com raiva. Isso mostra o seguinte. Que a sua ira, ela é fruto do ego. Porque quando é com você, você fica irado. Você fica com raiva, você fica com ódio, você fica indignado porque é errado. Mas quando acontece com outra pessoa e você está presente, você não sente nada. Isso mostra que a sua ira, ela não é fruto do amor.
ela é fruto do amor próprio. É como diz a frase. Isso revela que a ira não nasceu do amor à justiça, nasceu do amor próprio. Porque a palavra de Deus, ela diz claramente que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. E se você fica irado, indignado, quando algo de errado e injusto acontece com você, se você ama o próximo como a ti mesmo, você também deveria ficar irado, indignado e com ira de algo injusto e errado que acontece com o próximo. Se você não fica, significa que aquela sua ira que acontece, que surge, que vem, quando algo vem de errado contra você, é porque é interesse próprio, é interesse particular. É puro amor a si mesmo. Isso é fruto do pecado. Então, quando alguém causar alguma injustiça a você, se pergunte de verdade, de coração, se sua ira vem somente quando você se sente injustiçado, a sua ira, ela é pecaminosa, é do fruto do próprio ego, é do amor a si próprio, é da sua própria imagem. Mas se a sua ira vem e aflora quando algo acontece de errado e injusto com outra pessoa, da mesma forma que veio com você, e você fica indignado, irado, essa ira é santa, porque essa ira, ela é justa. Ela não se preocupa consigo próprio, mas se preocupa também com o outro. Então comece a avaliar, deixe o seu orgulho, o seu ego, o amor a si mesmo de lado e comece a amar o próximo como a ti mesmo. Por isso que os 2 maiores mandamentos da Bíblia é amar a Deus com todas as suas forças, com todos os seus entendimentos, com toda a tua vontade, com todo o teu ser, com toda a tua alma, e amar ao próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 maiores mandamentos, porque tudo se baseia no amor. Quando você ama mais o próximo, você também fica indignado com as injustiças que acontecem com ele, e não só consigo mesmo. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha, para que você não perca mais nenhum vídeo sobre a Bíblia, a Palavra de Deus e o conhecimento do mundo cristão. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.